Domingo abençoado, né? Domingo é assim, é o domingo de Prabhupada. É o domingo do festival de domingo, que a princípio começou com o nome de Festival do Amor. Depois acharam um pouco assim, muito, sei lá, florido, colorido talvez. E aí eles mudaram para simplesmente Festival de Domingo. Mas o título, o tema original era esse, Festival do Amor. Onde os devotos em todos os templos urbanos e rurais, naquela época não havia, podiam convidar os seus parentes, amigos e os visitantes, as pessoas que compravam livros na rua. Era o momento de encontro, era o Festival de Domingo. Então foi assim que o Festival de Domingo pegou mesmo, né? Desde o comecinho com o Prabhupada. E aqui nós vemos hoje parte do Festival de Domingo, desde o Mangala. Muitos devotos vieram de Pinda, talvez até de Taubaté, não sei agora, não identifico, mas vieram devotos de fora para participar do programa. E chega essa hora, na hora da aula do Bhagavad, a sala cheia, é muito legal. Bom, nós damos continuidade agora à leitura do Srimad Bhagavatam. E hoje é um capítulo novo, o início de um capítulo novo. E como Prabhupada instituiu, eu acho que a partir do quarto canto, ou quinto canto, o resumo dos capítulos. Então, os discípulos dele que deram continuidade à tradução do Bhagavatam, desde o capítulo 4 do canto 10, também fazem o resumo do capítulo. E isso para o 11º canto, 12º canto, todos têm o resumo do capítulo. Pelo que eu entendi aqui, nós vamos ler apenas o resumo do capítulo, não é isso? Vamos ler o resumo do capítulo. E esse é o capítulo 16 do canto 10. O canto 10 tem essa super importância de identificar a personalidade de Deus. Imagine, né? Com as suas minúcias, as suas características particulares, a sua fisionomia mesmo. Então, aqui nós vamos ler esse capítulo, cujo título é A História de Kaliya. Então, a gente já vem falando dessa personalidade, Kaliya, que é uma grande serpente, muito venenosa, muito perigosa, muito agressiva, orgulhosa. Então, ela a essa altura, ela já foi expulsa do lugar onde residia para... na verdade, ela desistiu de estar no lugar que ela residia, foi para um lago do rio Jamuna e ali ela se estabeleceu. E então ela envenenou a água do lago, e aí Krishna apareceu, expulsou ela dali. Isso tudo já foi comentado até aqui. Então agora nós vamos ver o resumo desse capítulo, que é a história dela mesmo. O capítulo não se resume a isso, também vai falar do incêndio na floresta. O incêndio que ocorre na floresta e que os habitantes de Vrindavana recorrem a Krishna como único abrigo. Espero que aqui em Nova Gokula não tenha mais nenhum incêndio, porque a gente já teve alguns. E agora, com as leis ambientais tão rígidas, e a cada dia o código ambiental é reciclado, renovado, então um incêndio seria um grande desastre e também seria muito oneroso para a Nova Gokula. Então assim a gente precisa ter cuidado. A gente está abrigado em Krishna, evidentemente, mas a gente tem que ter todos os cuidados também para evitar isso, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então esse é o capítulo 16 do canto 10. Resumo. Esse resumo é feito pelos
discípulos humildes, como eles se caracterizam aqui, discípulos humildes de Prabhupada, fazendo a tradução e o comentário dessa parte do Bhagavatam, e essa equipe foi encabeçada por Hridayananda Maharaj. Na verdade, eram 3 devotos. Hridayananda Maharaj encabeçando, Gopi Paranadhana também ajudando na tradução e alguns comentários. Hridayananda Maharaj deixou para ele dar alguns comentários. E o outro era Dravida Brahmachari, discípulo de Prabhupada também, que fez a edição do inglês e para sair no melhor nível. Então são apenas eles 3 e vamos ler o que eles dizem aqui, né? Este capítulo descreve por que Kaliya deixou a ilha das serpentes e como os residentes de Vrindavana foram salvos de um incêndio na floresta. Quando o rei Parikshit indagou por que Kaliya partira da ilha Ramnaka, a morada das serpentes, e por que Garuda era hostil para com ele, Sri Shukadeva Goswami respondeu o seguinte: todas as serpentes da ilha temiam que Garuda as devorasse. Para aplacá-lo, todos os meses elas deixavam-lhe algumas oferendas embaixo de uma figueira de bengala. Mas Kaliya, arrogante como era, devido ao orgulho falso, comia ele próprio essas oferendas. Ouvindo isso, Garuda ficou furioso e foi matar Kaliya. Ao que a serpente começou a picar o grande pássaro. Garuda ferozmente atingiu com sua asa, fazendo Kaliya fugir para um lago adjacente ao rio Yamuna, a fim de salvar sua vida. Certo dia, Garuda veio ao Yamuna e começou a comer alguns peixes. Saubhari Rishi tentou detê-lo, mas Garuda, perturbado devido à fome, recusou-se a obedecer às proibições do sábio. E, em resposta, este amaldiçoou Garuda, dizendo que, se alguma vez voltasse ali, ele morreria na mesma hora. Ao ouvir isso, Kaliya sentiu-se livre para continuar a viver ali, sem medo. Por fim, contudo, ele foi expulso por Sri Krishna. Quando viram Sri Krishna sair do lago, belamente decorado com muitas diferentes joias e ornamentos, o Senhor Balarama e todos os residentes de Vrindavana abraçaram-no com grande prazer. Os mestres espirituais, sacerdotes e brahmanas eruditos então disseram a Nanda Maharaj, o rei dos vaqueiros, que, apesar de seu filho ter ficado preso nas garras de Kaliya, ele foi pela boa fortuna do rei que agora ele estava livre de novo. Porque estavam muito esgotados de fome, sede e cansaço, os residentes de Vrindavana passaram aquela noite nas margens do Yamuna. No meio da noite, aconteceu que um incêndio irrompeu na floresta. Na floresta que ficara seca durante a estação de verão. No momento em que o fogo acercou os aldeões adormecidos, eles acordaram de repente e correram para Sri Krishna em busca de proteção. Então o Senhor Sri Krishna, de poder ilimitado, vendo seus queridos parentes e amigos tão aflitos, engoliu de imediato o terrível incêndio da floresta. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunivadi Pashatya Deshatari. Então estamos aqui diante de dois passatempos importantes
da Lila de Krishna, 2 atividades de Krishna que são chamadas Lila, né? Krishna Lila, que nos leva a contemplar Krishna em toda a sua opulência. A superioridade de Krishna sobre tudo que existe é declarada no próprio Bhagavad Gita. Ele diz, né? Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajante man buddha bhava samandita. Esse verso do Bhagavad Gita tem 2 partes distintas e muito importantes. Uma, Krishna descreve que é a pessoa, que é a fonte original de tudo, de todas as criações, da manifestação cósmica, material, e também da formação espiritual, da constituição cosmológica espiritual. Ele é a fonte original. E a segunda parte importante do verso é que ele diz que quem reconhece isso, o adora de todo o coração, com muita devoção. Então, Krishna é essa personalidade. Ele é a personalidade de Deus. Ele não é um Deus criado para satisfazer nossa necessidade humana de religião, de praticar a espiritualidade de acordo com normas de alguma religião. Krishna é a suprema personalidade de Deus que tem controle sobre tudo que existe. Este mundo material é dirigido por uma energia de Krishna bem desfavorável para a alma espiritual, que é chamada Maya, a ilusão material, mas é dirigido por Krishna através dessa energia. Ele não precisa estar aqui conduzindo o bem e o mal. Ele não precisa fazer isso. Ele não se dispõe a fazer esse trabalho. Krishna, ao contrário disso, através de suas energias, ele faz tudo funcionar. E ele se ocupa em suas lilas eternas, em suas atividades eternas, que são todas de natureza bem-aventurada. Transcende o conceito de felicidade, né? Bem-aventurança mesmo. Então, Krishna tem essas atividades, então ele vem a esse mundo em diferentes épocas, em diferentes situações, movidos sempre pelo mesmo motivo. Quando existe uma necessidade, Indriyari Vyakulam Lokam Mridayanti Juge Juge. Sempre que aqueles que não são amigos de Indra, que não são semideuses, porque os semideuses são encarregados de pôr ordem no universo, a ordem que Krishna dá. Mas existem os asuras que põem a desordem. Então, toda vez que os asuras, que são chamados de Indrari, os inimigos de Indra, toda vez que eles predominam e criam alguma situação, então Krishna vem. Isso ele declara no seu Bhagavad Gita. Então ele vem assim, regularmente, sempre que é necessário, ele está de prontidão. Isso é uma boa informação para todos nós. Porque sempre que sentimos necessário, podemos chegar aos pés de lótus de Krishna e nos abrigar em Krishna. E pedir a Krishna que nos mantenha conscientes dele, que nos mantenha abrigados aos pés dele. O devoto nunca pede bens materiais, nunca pede subsistência, alívio das misérias. Pelo contrário, o devoto compreende que essas misérias chegam muito diminuídas, muito em proporção muito menor do que eles mereciam. Essa é a posição do devoto. Então, as lilas de Krishna, no 10º canto, são apresentadas justamente para o leitor, o estudante do Srimad Bhagavatam, poder identificar essa personalidade na sua atuação mais próxima da realidade dele. Um rio, um lago, veneno, alguém orgulhoso que fica zangadinho porque comeram a comida dele. Deve ser pita, né? Deve ser pita, deve ter o fogo da digestão. Eu entendo muito bem disso.
Então, deve ser Garuda, né? Descreveram Garuda assim, como ficou muito zangado, porque Kaliya comeu a oferenda que era feita para ele. Então, essa lila de Krishna, aqui no mundo material, traz elementos que são muito próximos da nossa realidade, mas ao mesmo tempo revelam uma realidade transcendente que nós precisamos compreender. É por isso que a teologia explica Deus como imanente e transcendente. Ele não tem nada a ver com isso, mas ele está aqui. Ele está aqui, ele não está de olho. Quem está de olho é Maya. Ele não está de olho exatamente. Mas se a gente chama, ele vem. E se ele entende que tem um desequilíbrio causado pelos asuras, ele vem também espontaneamente. Então, tem toda uma situação para demonstrar a superioridade absoluta de Krishna. Os filósofos, às vezes, questionam o conceito de verdade absoluta, porque eles entendem, e eles, de certa forma, eles estão certos, porque eles analisam a verdade ou as múltiplas verdades de acordo com seus instrumentos. Eles analisam de acordo com o conhecimento que eles têm, com o conhecimento acumulado de gerações anteriores, com a história da filosofia, com a história da ciência, com a história da própria criação do mundo. Então eles concluem que não existe verdade absoluta, que o que existe são sequenciais verdades relativas que podem vir tanto numa sequência linear como também de forma paralela. Então eles entendem, eles não estão definitivamente errados, mas dão trabalho para quem é teísta e compreende que existe um Senhor Supremo, um Deus Supremo, que é o Senhor de tudo que existe. Dão trabalho, é uma luta. Se a gente pudesse mandar um zap para quem está lá em cima no mundo espiritual e ainda não veio, a gente dizia, não vem, que é fria, depois que chega aqui, não é fácil sair daqui. Não é fácil sair daqui. A nossa inteligência é insuficiente. Imagine só isso já é suficiente para a gente compreender. Nossa inteligência, que é a estrutura da ação mais elevada na hierarquia apresentada no 3º capítulo do Bhagavad Gita, ela é falha, por si só ela é incapaz. Agora imagine os sentidos. Imaginem os sentidos. Mas Krishna revela histórias como essa para reflexões históricas que têm características sobre-humanas da apresentação de Krishna e sobre um determinado conceito também sobrenatural, porque existem informações que vão contra a própria natureza. Vocês ouviram dizer que quando Krishna se libertou das garras de Kaliya, serpente tem garra? Não é? Mas não é, aqui é no sentido figurado, não é que ele tinha garra, porque não tem nenhuma informação que Kaliya tem garra. Tem informação que ele tinha muitos cabelos, mas não tem informação que ele tem garras como tigre, não tem. Mas é a expressão que se usa para dizer que escapou de uma fera. Então aqui é esse tipo de expressão. Krishna escapou das garras de Kaliya, como às vezes a gente escapa das garras de um fiscal, por exemplo, que é uma experiência muito comum no movimento do Hare Krishna devido à experiência do Sankirtan, né? Como a gente escapa de um fiscal. Então, das garras do fiscal. Não é que o fiscal tenha garra, mas às vezes eles agarram, né? A própria expressão agarrar tem a ver com possuir garras, e ela é usada de maneira não fiel assim, né? Então aqui as duas histórias que são contadas, que são sequenciais, e a gente pode perguntar, por que não fizeram um outro capítulo? Porque o Bhagavatam é apresentado com o título A História de Kaliya, mas no meio quando termina a história de Kaliya, que todo mundo vai dormir ressuscitado e livre do veneno, aí dormindo e acampando na beira do rio Jamuna, aí vem o incêndio. Começa uma nova história. Podia começar um novo capítulo em termos de organização da escritura. Mas não, isso não é uma invenção nossa, é que o Bhagavatam é apresentado assim mesmo.
Então, a gente aceita assim como, porque é sequencial, e a gente lê e vai entender que há uma sequência e que nem sempre as histórias têm uma sequência linear, e isso é muito importante, porque essa tem. Nem sempre, porque os passatempos de Krishna, as atividades de Krishna, são ilimitadas. O 10º canto não retrata todas as atividades dele. Ele tem atividades ilimitadas. E ele tem atividades nesse planeta, em outros planetas, em outros universos. Então, essas atividades de Krishna não poderiam ser assim limitadas a ser apresentadas de uma forma linear, temporal. Não, elas são apresentadas de acordo com o interesse que aqueles que estão questionando, como Parikshit Maharaj e como os sábios de Naimisharanya, encabeçados por Shaunakarishi, têm interesse em conhecer o tema. Então, assim, tanto Shukadeva Goswami fala para Parikshit, como Sutta Goswami fala para Shaunaka, apresentam o tema para responder as perguntas. Então, nem sempre o que eles dizem está apresentado sequencialmente. Então, aqui nós temos esse tema. Agora vamos chegar mesmo à história, como a gente leu aqui o resumo. Os devotos de Nova Gokula vão ter a oportunidade de ler verso por verso a cada dia na sequência, e talvez a gente já pudesse ter uma TV Nova Gokula, né, para levar a aula do verso enquanto algumas pessoas cozinham em casa ou se preparam, né? Hoje em dia a gente tem experiência de até tomando banho, escutar aulas e tudo mais, né? Estou revelando minha experiência pessoal. Às vezes é tão importante. Fazer barba é mole, mas tomar banho é bem mais difícil. Mas às vezes a gente tem que escutar, não tem outro tempo a não ser aquele tempo. Então a terapia do banho, que é tão benéfica, fica dividida com a terapia espiritual de escutar o conhecimento transcendental dentro do banheiro. Imagina. São os privilégios e os desafios que um yogi dessa era pratica. São esses os desafios. Mas a gente se empenha para ouvir. E aqui, agora, é o momento mais formal. Esse momento que estamos aqui equivale ao momento em que Parikshit Maharaj se encontra com Shukadeva Goswami e pergunta a ele sobre os temas. O mesmo, e também quando os sábios de Naimisharanya se encontram com Sutta Goswami e perguntam o que foi falado por Shukadeva Goswami a Parikshit Maharaj. Na verdade, essa pergunta não é feita pelos sábios de Naimisharanya, é Sutta Goswami que diz. Os sábios fazem perguntas filosóficas e Sutta Goswami diz: eu vou lhe responder como eu ouvi de Shukadeva Goswami respondendo esse mesmo tipo de pergunta para Parikshit. Tenho que ter cuidado, porque aqui tem um estudioso do Bhagavatam meticuloso, depois ele vai dizer: Maharaj, não foi bem assim. Então eu estou corrigindo o que eu pesquei, que por ênfase eu falei, mas depois eu entendi que não era bem assim. Bom, então, nós temos um tema, e esse tema tem que ser ouvido como os sábios de Naimisharanya ouviram, como Parikshit Maharaj ouviu. E nós temos que apresentar aqui como foi falado. Por isso a BBT, representando Vyasadeva, apresenta o tema como ele é. E nós então podemos sentar aqui com a cara e a coragem e representar toda essa galera. E a gente faz isso porque sabe que a gente está seguindo os passos dos acharyas de acordo com o que foi previsto para essa era de Kali, como o próprio Vyasadeva fez, que traduziu e providenciou que fosse escrito, e todos os acharyas foram providenciando que o conhecimento fosse sendo transmitido, e chegou na nossa mão através da BBT Brasil. E a gente chega, e agora a gente tem esse tema aqui. Então eu vou pescar algumas informações que foram dadas aqui, para comentar e dar oportunidade a perguntas e concluir a nossa aula de hoje. Então aqui, Hridayananda Maharaj explica que o rei Parikshit indagou a razão pela qual Kaliya havia deixado a ilha de Ramanaka, que era o lugar onde ele residia, que ele poderia ficar ali, assim como a gente tem
na floresta habitats naturais para determinadas espécies. Então, a gente tem esses habitats, eles ficam lá, a gente sabe que eles estão lá, a gente não vai se meter gratuitamente nesse espaço dessas espécies que podem ser, de alguma forma, perigosas para a nossa segurança física. Então, a pergunta de Pariksit Maharaj não parece muito filosófica ou não parece muito importante como as primeiras perguntas lá do capítulo, lá do primeiro canto, né? Não parece tanto, porém tem o efeito de revelar as atividades de Krishna quando veio a esse mundo. E esse é o grande benefício. Por quê? Porque nós podemos apreciar as qualidades de Krishna, podemos nos apegar a essas qualidades de Krishna, a sua lila, e esse apego pode nos motivar a vencer os nossos medos, a nossa ira, a pujança pelos sentidos, por satisfazer os sentidos, as exigências da mente, as exigências da fala, como o primeiro verso do Padeshamrita nos alerta, né? Vacho vegam, manasa, krodha vegam, jihva vegam, udaro pasta vegam. Essas exigências todas podem ser vencidas através desse tipo de conhecimento, os passatempos de Krishna, porque nós podemos ver como Krishna é sobre-humano, como Krishna é o nosso herói, mas que nós jamais poderemos imitá-lo. A única saída que temos é nos associar com ele, é nos render a ele, é prestar o nosso serviço a ele, porque nunca estaremos no mesmo nível dele, nunca poderemos repetir as atividades transcendentais e maravilhosas de Krishna. Então, essa é uma grande importância aqui, de que a pergunta de Pariksit Maharaj vai poder revelar Krishna na qualidade de dominar, vencer sem matar. É o que ele faz com Kaliya, né? Ele domina, ele tira ela do lago do Jamuna. Ela tinha ido para lá porque tinha Salbarimuni tinha dito para Garuda: se você aparecer aqui, está condenado. Então, quem é o predador de Kaliya? Garuda. Então, se Garuda não vem mais, eu fico aqui para sempre, porque agora não tem mais predador. Assim acontece com muitos animais. Foi o que aconteceu com os nossos jacus. Eles vieram, se aproximaram, trouxeram doenças que para eles tinham resistência, mas nossos pavões, que são aves, também não tinham. Teve uma epidemia e eles foram gradualmente morrendo. Essa foi uma explicação que eu vi aqui mesmo em Nova Gokula de um biólogo, uma possibilidade, né, que podia ter acontecido. E o que os jacus fizeram? Tomaram conta. Para nós, de certa forma, é indiferente. Os pavões podiam nos ajudar mais com a pregação por causa da beleza da sua cauda. A beleza do jacus também é proeminente, né? A gente vê, o macho tem aquela parte aqui embaixo do seu nome, vermelha, e eles também têm um comportamento bem interessante que a gente pode observar e apreciar, e naturalmente apreciamos. Mas os pavões têm mais essa relação cultural com a gente, mas a gente aceita, mas não há predador, grandes predadores para os jacus, mesmo porque nós somos vegetarianos, embora seja proibido também, né, de matar para comer, mas eles estão aí, e eles perturbam um pouco, né, porque comem nossa horta, etc., nossa plantação, até plantas da nossa jardinagem, do nosso paisagismo, eles vão tomar. Mas, no caso aqui, havia agora um predador para Garuda, que era Salbarimuni, com o seu poder místico de vencer um gigante. Garuda é um gigante. Garuda é um gigante. E Salbarimuni é um ser humano, Muni, simples. Mas a força dele, a força mística dele, o poder místico, era capaz de matar Garuda. Garuda sabia disso e nunca mais foi lá. Mas Kaliya disse: bom, eu deixo Salbarimuni tranquilo, fico aqui
e não vai ter nenhum tipo de problema, vou ficar morando aqui. Até que Krishna apareceu. Porque ele passou do limite, ele envenenou a água, ele envenenou com o vapor do seu veneno, ele envenenou os pássaros que estavam sobrevoando, envenenou tudo, estava ali uma verdadeira devastação. Os gopas, que são os vaqueirinhos, estavam se envenenando, as mães estavam sofrendo a dor de ver os filhos mortos. Então, Krishna disse, vou tomar providência. Tomou providência. Aqui também revela quando Krishna saiu, como ele estava. Diz que ele estava todo bem vestido, né, com joias e tudo. Foi mole para ele. Foi mole. Não estava como... Vocês já viram alguma competição de triatlon? Quando é uma grande competição, a última parte é corrida. Então, os atletas chegam já sem nenhuma energia, não tem mais de onde tirar a glicose, então eles chegam já se entortando todos assim mesmo, e até às vezes caem perto da linha de chegada por essa reação física. Então, aqui podemos ver que Krishna não, embora tenha usado da sua energia, a sua energia permaneceu intacta. Esse é o poder místico de Krishna. Ele é a verdade absoluta que os filósofos e teólogos não identificam dessa maneira, embora os teólogos identifiquem Deus como a verdade absoluta. Os filósofos desafiam a natureza absoluta da verdade, mas Krishna luta com Kaliya dançando, né? E não tem desgaste da sua energia. E ele aparece todo bonitão, como ele é originalmente. E o que diz aqui? Quando viram Sri Krishna sair do lago, belamente decorado com muitas diferentes joias e ornamentos, o Senhor Balarama e todos os residentes de Vrindavana abraçaram-no com grande prazer. Então eles viram, Krishna está exatamente como ele é mesmo, não aconteceu nada com Krishna, Kaliya não pegou ele, não destruiu ele como a gente pensava, todo mundo estava pensando que Krishna ia ser devorado, esmagado, né, por Kaliya, mas não foi, apareceu do jeito que ele é mesmo. Então todos abraçaram com grande alegria. Sakyarasa, abraçaram na intimidade de amigo. Então essa é a raça aqui prevalecente. É um tema também que a gente tem que ressaltar para poder até melhorar a qualidade da nossa leitura. Então o que agora se manifesta aqui é um sinal de Sakyarasa. Os amigos encabeçados por Balarama abraçam Krishna na intimidade de Sakyarasa. Depois vem o incêndio na floresta. Eles foram dormir e rompeu o incêndio, e dito que irrompeu o incêndio porque depois da época, da fase de seca, de estiagem, estava tudo seco, ficou fácil da labareda se propagar, então o incêndio tomou conta. E Krishna, quando viu o desespero de todo mundo, que todos foram pegos de surpresa porque estavam dormindo, Krishna simplesmente aspirou, engoliu aquele fogo. É isso, esse é o tema de hoje, desse domingo, que vocês que chegaram da congregação trouxeram tanta alegria para os residentes de Gokula, de Nova Gokula. Bem, a partir de amanhã, segunda-feira, aqui começaremos a ler o verso por verso. Quarta-feira tem o Chaitanya Charitamrita e depois continuamos com o Srimad Bhagavatam, como foi instituído por Srila Prabhupada. Obrigado a vocês pela... Thakur, quer fazer uma pergunta? Eu só queria saber, assim, cada tinha uma grande família desse lado, foram todo mundo embora, como ficou essa situação? Foi todo mundo. Foi todo mundo. Krishna mandou ele com toda a sua família, amigos, serventes, todo mundo. Quem estava lá tinha que sair fora. Pegar o beco, como diz o mineiro, né? Tinha que realmente sair, vai, pega seu beco, que aqui não tem lugar para você não. E eles saíram. Eles saíram.
Obrigado então mais uma vez. Bom domingo para vocês. Todas as glórias assim no Prabhupada.